Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre, como a gente sempre faz, vamos falar aqui sobre alguns assuntos para a galera que está assistindo a gente, e aí eu solto para vocês para a gente fazer os comentários. Mas a gente começou então, o que eu já vinha aí alguns dias falando, acho que desde a sexta-feira após Fluminense, o São Paulo decidiu fazer a antecipação das mudanças, né, das suas modificações, vamos chamar assim, necessárias, até muito tardias, porque desde 2021, na verdade, que eu estou esperando algumas coisas nesse sentido, mas dessa vez, além de sair Belmonte, Nelson e Chapecó, a gente começou as demissões da Barra Funda dos profissionais, até sábado passado, no vídeo de sábado com a Kátia, eu estava falando lá que a gente ia demitir, já tinha pelo menos 10 nomes certos, hoje, pelo que eu já sei, esses 10 nomes já se foram, o São Paulo anunciou aí várias saídas entre várias áreas dentro do CT da Barra Funda, porque tem muitas profissões. Muita gente fala, mas demitiu até o cara o podólogo, mas demitiu também fisioterapeuta, demitiu preparadores físicos, tá demitindo uma galera, e a parte médica vai vir aí também na sequência. O São Paulo vai fazer várias mudanças, até porque o São Paulo ainda precisa dessa galera para os próximos jogos, para os próximos dias, então tem que esperar um pouquinho mais. E no questão de jogadores, na questão dos jogadores, a gente já tem aí um delineamento que começa a aparecer com relação a algumas saídas para a gente começar a ver depois sobre chegadas. Mas o Oscar teve hoje no CT, conversou com as pessoas. Até onde eu sei, o Oscar vai confirmar a aposentadoria. Claro que o cara pode, do dia para a noite, falar assim: desistir, quero tentar mais um pouco. Então, isso é uma coisa muito particular dele. Ele ainda não tem um anúncio oficial, mas semana que vem ele deve dar essa posição oficial, para quem está na expectativa. O Luiz Gustavo, me garantiram que o Luiz Gustavo não fica no São Paulo. Muita gente falou, mas depois da declaração é óbvio. Bom, me disseram que já desde antes, tanto que a questão do rejuvenescimento do time, a questão de contratar jogadores mais jovens, mais baratos, ela realmente seria, como até falei num texto, seria até hipócrita do São Paulo falar isso e depois manter o Luiz Gustavo. Não faz nem sentido. A gente tem o Rigoni também, que é outro que está aí na boca de ir embora. São Paulo está procurando, até botei na capa do vídeo, clube para o Patrick. Então, assim, a gente tem uma listinha grande de jogadores aí e tende a crescer. Já falei com vocês que tem vários jogadores com sondagem, Alisson, Luan, tem uma penca de jogador do São Paulo aí que não está garantido ainda a saída, mas está encaminhado porque o São Paulo já está fazendo aquele trabalho de bastidores para não desvalorizar o cara, para não gerar um litígio, mas ao mesmo tempo para dizer, olha, a gente não tem mais como manter um elenco gigante com jogadores que não vão render, ou jogadores que a gente não tem mais como ficar pagando e que não vão fazer. Acho que um desses casos é o próprio Luan, porque insiste muito em permanecer, mas a efetividade dele de aproveitamento é muito baixa, só para dar um dos exemplos que a gente tem. Então, assim, para a gente começar o nosso giro aqui, para ouvir um pouco a opinião de vocês, eu pergunto para você, Kátia, dos nomes que você já está ouvindo de saída, dos jogadores que que eu estou comentando, tem algum nome que até agora está te desagradando que está saindo, ou você acha que é isso mesmo o processo que o São Paulo tem que fazer de saída desses caras? Porque hoje já vi gente assim, como é que o São Paulo, porque a gente vai falar do Eric também, o Vitória também está querendo comprar o Eric. Aí eu perguntei lá para o São Paulo, falou assim, o Vitória até fez uma proposta aqui, mas a gente não gostou, e a única proposta que a gente aceitou do Vitória até agora é que eles vão pagar 1 milhão de multa para o cara jogar. Até agora, para quem está assistindo o vídeo, só isso que tem garantido, tá? O São Paulo vai negociar o Vitória, não sei o quê. Até agora, o São Paulo só aceitou o pagamento da multa. Então, assim, mas eu vi muita gente já reclamando. Como assim vai vender o Eric? Eu falei, mas peraí, o Eric era chamado de bagre até ontem aqui, agora os caras estão falando, traz o Eric de volta. O Eric seria incrível. Então, assim, é aquela história que a gente fica até. Às vezes eu fico chocado do tipo, o cara xinga o Eric num dia, no outro, o cara é solução do São Paulo para o ano que vem. Então, quero ouvir um pouco vocês aqui também. A Kátia vai falar, depois o Bruno e o Thiago também comentam. Dessa galera aí que eu comentei, ou do que vocês estão vendo a movimentação de saída do São Paulo. Tem algum que vocês estão discordando e que acham que deveria ficar? Por enquanto, não, Zanca. Muito embora, por exemplo, o Luiz Gustavo, né? Que aí eu acho que é o que mais acaba gerando aí uma polêmica, porque acabam trazendo a questão
sobre o que ele falou naquele jogo, fatídico jogo lá contra o Fluminense, né? Mas assim, já era meio favas contadas, né? Que ele sairia. Ele praticamente não jogou esse ano, né? Por conta de problemas de saúde e tal. Então, nos jogos que ele vem atuando agora, mais para o final dessa temporada, ele não tem ido mal. Mas a gente tem que ser coerente, né? Se você vai fazer uma renovação, não faz o menor sentido manter um cara de quase 40 anos, né? Não tem a menor coerência, né? Você manter um cara de quase 40 anos. Por mais líder que ele seja, por mais bom de grupo que ele seja, é totalmente incoerente. Eu acho que se fosse numa outra situação, num São Paulo, numa situação mais tranquila, né, não digo não endividado, mas com uma situação de financeira mais ajustada, né, dívida é difícil um clube que não tenha, né, até os maiores aí hoje do país, Palmeiras e Flamengo, também têm dívidas. Então isso não entra nem na questão. A gente fala de situação financeira complicada, que é a situação atual do São Paulo. Até poderia, de repente, fazer alguma coisa, um contrato por produtividade, né? Principalmente respeitando a liderança dele, né? E que eu acho que faz muita falta, inclusive ao time. Né? A gente tem o Rafael de capitão, por exemplo, mas assim, ele... por mais que eu adore o Rafael, ele não é essa liderança, não é. Está muito distante, muito longe de ser essa liderança em campo, de se impor, de peitar juiz, sabe? Não faz isso. Ele é muito tranquilo, assim, até demais, né? Chega a ser passivo, né? Assim, passivo no jogo, né? Ele aceita muito, não é o cara que vai lá peitar muito, que o Luciano faz, que as pessoas até criticam às vezes, mas tem essa atitude, né, de se impor também, né? Exatamente. Então, assim, muito... eu estava evitando usar a palavra, mas não tem outra, é isso mesmo, passivo, demais, né, muito pouco incisivo, precisa ser mais incisivo, quando você vai ali brigar pelos seus companheiros, não digo nem brigar, mas assim, se impor, né, você precisa se impor, e não é o caso do Rafael. Então, sendo coerente, num processo de rejuvenescimento do time, a gente precisa pensar que não tem como. O Alisson eu manteria, mas, obviamente, que esperando que ele viesse a jogar o que jogou em 2023, né? O alinhamento com o Tecfut precisa acontecer, isso precisa ser feito de uma forma planejada e pensando em um time competitivo dentro das nossas limitações financeiras, mas um time competitivo, coisa que nós não conseguimos ter durante o ano de 2025. Só para o pessoal também saber, o São Paulo está segurando muito dessa barca, vamos chamar assim, porque, obviamente, ainda temos esse último jogo. Então, os caras tentam evitar, porque vocês já viram o que aconteceu com o Fluminense, tem todo um melindre, tem todo um cuidado. Então, os caras estão assim, bom, vamos segurar, acabou o jogo, um abraço. Acho que os próprios jogadores já vão começar mesmo que a sinalizar em discursos, aquele discursinho do tipo, fechamos o ano, aí você já vai começar a sentir até na fala dos jogadores um discurso meio que de despedida, porque a galera já sabe, o pessoal já tá meio que ali, você só não pode empurrar o cara para fora, porque senão ainda pode prejudicar mais ainda e a gente tem um resultado trágico de novo no domingo, tá? Só para quem tá perguntando, por que já não anuncia logo? Por isso. Mas vamos lá, Bruno, a tua opinião aí desses nomes que estão surgindo e quem você acha que tá lá e que você não tá ouvindo falar e que de repente você fala, porra, tá faltando gente ainda. Zanca, bom que você tocou nesse ponto, eu acho que tá faltando gente na barca mesmo, e eu seria radical nessa mudança, e eu acho que, assim, a gente tem que ter um parâmetro bem claro, até para o scout, para definir, porque a gente tem uma margem muito pequena se for contratar, né? Tem pouco dinheiro para investir, então tem que ser assertivo, né? É o que falam por aí. Quando você tem muito dinheiro, você pode errar
arriscar, porque o erro ele não vai sair tão caro. Quando você não tem dinheiro e erra, vai pesar, e ainda mais num ano super desafiador que será 2026, né? Lógico, a gente tem que pesar o que teria de multa de rescisão, mas colocaria para negociar praticamente todos os jogadores que a gente tem. Todos são negociáveis. Eu acho que até você falou isso hoje no vídeo, todos estão na mesa para negociação. Se alguém vier com proposta, todos estão ali para serem negociados. Foi o que eu ouvi, complementando, é isso mesmo. O que eu ouvi foi isso. Não existe nenhum jogador negociável que eu falei assim, porra, não vai vender o Luca, hein? Ainda mandei assim, porra, não vai vender o Luca, hein? Deixa o Luca aí pelo menos mais um aninho. Aos caras, Anquieta, na boa, não tem nenhum jogador negociável, mas assim, foi seco, sabe? Do tipo, qualquer um pode sair, Caleri, porque antigamente, há um tempo atrás, era assim, o Caleri, a torcida vai reclamar. Não, dessa vez foi geral, assim, não tem jogador inegociável. Não dá para ficar contratando muito, com todo respeito à sua profissão, Zanca, mas não dá para contratar muito engenheiro, o cara que vai ali brilhantar a coisa, tem que ser o peão da bola, o cara que vai ali estar no dia a dia, batendo ali o martelo, batendo a enxada ali. Tem que ser esse perfil. É isso, é cara que entregue pelo menos 50 jogos no ano. Esse tem que ser o perfil do nosso elenco. E aí, cara, é isso. O Caleri eu acho que pode estar nessa barca. Cara, o Lucas pode estar nessa barca. Isso, pra mim, não é ano pra gente se apegar. Pra você, Thiagão, você concorda aí com a Kátia, com o Bruno? Bota todo mundo para fora, não importa, chegou proposta, um abraço, manda o cheque, faz o Pix, é por aí mesmo? Ou tem algum jogador que você fala, porra, não dá para desfazer, tem cara aqui que é foda, manda 70%, mas tem uns 2 ou 3 aqui que precisa ser espinha dorsal, como é que você enxerga? Zanca, eu vou numa opinião um pouquinho diferente, viu? Porque a temporada começa muito cedo no ano que vem, e eu acho que é um risco muito grande a gente fazer uma alteração tão gigantesca no elenco, sendo que a gente já começa o Campeonato Paulista jogando com o Mirassol fora de casa, e a gente tem todos os clássicos e toda a dificuldade que nós sabemos, e os adversários estão doidos para falarem que o São Paulo caiu no Paulista se acontecer, caso aconteça que não vai, no ano que vem. Então assim, cara, eu acho que seria uma vergonha imensa para a nossa instituição chegar num ponto, e eu não correria esse risco. Eu acho que assim, esse ano de 2025, a gente não fez o que deveria ter sido feito, que é trabalhar com a base no Campeonato Paulista, né? Você dar minutagem para a molecada, você ganhar um corpo, porque por mais que as vendas tenham sido feitas, mas se a gente tivesse trabalhado melhor a base no começo do ano, a gente teria mais opções, pelo menos opções mais maduras, né, nos campeonatos que seguiram ali, principalmente quando a gente precisou no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então, eu deixaria alguns pilares desses que vocês comentaram. O Luiz Gustavo, né, ele sinaliza que ele quer jogar a temporada ali do ano que vem, mas não sabemos ali se vai jogar no São Paulo ou em outro clube. Eu acho que negociando o salário com ele, talvez ele seja um pilar e uma peça importante, principalmente animicamente ali para o elenco, a questão de vestiário. Eu acho que ele tem a agregar, nem que seja 6 meses, faz ali pelo menos um contrato até a Copa do Mundo com ele e vendo o que vai dar. E os demais, Oscar, assim, não vai ter condições, então é um alívio também para a Folha, né, se ele decidir parar para nós e para compensar ali com contratações pontuais. E eu conecto um pouquinho com o que o Bruno falou, de sim, buscar talvez numa Série B, buscar um jogador um pouco mais físico, um pouco mais esforçado. A gente viu que com elencos com uma qualidade, não vou falar qualidade, mas com um know-how tão grande ali de grande jogador, mas com uma parte física muito aprimorada, o quanto que a gente consegue ganhar. O Mirassol é um exemplo desse, o Red Bull Bragantino durante várias temporadas trouxe um futebol assim, o Fortaleza, quando ali começou ali com o Rogério Ceni e depois com o Vojvoda, foram times físicos. Então sim, buscar esse perfil de jogador, mas eu acho que essa transição ela não pode, cara, não pode ser tão impactante. Eu acho que ela tem que ser gradual, porque a gente não pode correr risco. Mas eu não acho que a gente corre risco com o que a gente tem hoje, Thiagão, de ter um começo de ano aí meio complexo, cara, complicado. Assim, jogar a molecada, 100% da molecada ali, o sub-20, para jogar o Paulista, eu não sei se é o ideal, acho que tem que ter essa mescla, e a gente não sabe também dos jogadores que estão machucados, quem que vai voltar
bem para o ano que vem. A gente não sabe se o Caleri vai voltar em janeiro na melhor forma para começar um campeonato, se o Wendel com aquela facete plantar, ou se qualquer outro jogador que está há muito tempo no DM vai conseguir lá no começo de janeiro, que é agora, gente, é mês que vem. Assim, se estivesse enrolando os campeonatos ali, a gente ia falar, é uma lesão de 4 semanas. O cara ainda precisa se recondicionar, tem todo o processo. Eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos os saudáveis, a gente viu que o Luiz Gustavo foi um jogador que jogou 90 minutos no último jogo, pelo menos ele tá, né, com vigor, ele começou tardiamente a temporada. Eu renovaria com ele, né, acho que assim, se ele for para fora, ele não vai conseguir ganhar o salário que ele ganha de São Paulo, com 38 anos. Então assim, cara, negocia com ele, fala, ó, já que nesse período você não jogou, vamos tentar fazer um bem bolado ali, 6 meses, para você fazer essa transição. Isso é importante para o elenco. Então, assim, seria nesse ponto, tá? Se a gente der o win com o elenco, eu acho que a gente vai, não sei, é uma aposta muito grande, talvez eu não faria. Pode ser que seja a aposta certa, o Santos fez isso em 2002 e deu certo, mas eu não sei, cara, sinceramente. Só para aproveitar e dar para o Thiago a notícia, o Luiz Gustavo, assim, zero flexibilidade para qualquer tipo de negociação com relação a qualquer questão de salário. Então, assim, o Luiz Gustavo, a informação que eu tenho é que está fora do São Paulo e além dele uma leva de jogadores, como eu falei, por exemplo, o Patrick. O São Paulo não vai chegar lá, dispensei o Patrick porque ele tem contrato, mas o que eu já soube é que o São Paulo está buscando o clube para o Patrick. O Luan recebeu sondagens e consultas. O próprio Crespo vai chegar no cara e falar, ó, o Crespo te deu uma moral esse ano, te ajudou, você se reergueu, mas, irmão, você tem proposta fora, você não está nos planos, segue teu caminho, é melhor para você, melhor para o São Paulo, é melhor para todo mundo do que protelar, insistir, ficar treinando separado. É aquela história que a gente fala. O próprio Alisson é um jogador que, para o Crespo, ele não tem tanta relevância como já teve para outros técnicos. É hora da gente fazer o que vocês estão falando. Eu também acho que é isso, acho que se você quer cortar, você tem que cortar na carne, não adianta você querer cortar superficialmente, que isso aí já foi feito esse ano, não adiantou bosta nenhuma. Essa que é a grande verdade, não tem outro jeito, a gente só enxugou gelo e a gente ficou sofrendo e para conseguir compensar, tivemos que fazer várias vendas de meninos e não dá mais, né? A gente até tem uma safra nova de garotos aí, a gente não pode pegar a safra nova de meninos e rasgar no meio e perder mais um ano aí jogando fora essa leva da pior forma possível. E aí tem também a notícia que saiu hoje, que a gente já tinha comentado em outros vídeos aqui abordado, que é sobre o São Paulo fechar o acordo com a Vitória Cup. Aí muita gente diz, pô, o que é Vitória Cup? Fudeu, já só começa dia 11 o campeonato, como é que vai fazer essa brincadeira? Pessoal, calma lá, a Vitória Cup tem em janeiro e tem no meio do ano, quando tiver Copa. E a Vitória Cup, ao contrário do que o pessoal acha que é um super torneio, tem que fazer viagens, a Vitória Cup vai acontecer no Mineirão, no Maracanã e no Morumbi. Então, assim, o São Paulo provavelmente vai fazer 1 ou 2 amistosos, pode ser que seja um triangular, alguma coisa assim, e eles fazem, para cada jogo, eles fazem ali, tipo, quase como se tivesse um troféuzinho, fazer até uma brincadeira ali com as coisas, para dar uma motivada, para encher o estádio. Muito provavelmente possa vir um time do exterior para enfrentar o São Paulo, que é um time que tem marca e mídia internacional. Então pode acontecer um monte de coisa. Pelo que já me disseram, o próprio Vídea Real já está confirmado que fará um tour aqui pelo Brasil. Eu não estou dizendo que vai jogar contra o São Paulo, mas pode ser um dos postulantes, pode ser um time argentino, pode ser um News Old Boys para reeditar uma final de 94, uma brincadeira assim, que é aquele negócio só para poder dar uma entretida no meio do ano com relação à Copa do Mundo, e a marca vai, inclusive, estampar aí o uniforme do São Paulo para continuidade de 2026. Em compensação, o Luciano treinou hoje, se sentiu melhor, né? Não foi um treino à vera, foi uma atividade que ele fez, ele não sentiu dores, se sentiu mais confortável, e é provável que o Luciano viaje com o grupo para esse jogo em Salvador. Isso para mim tem um significado muito grande, contando para vocês da minha parte e do que eu sinto. O Luciano não ter ido para o jogo contra o Fluminense é uma das razões de ter dado o que deu, porque a gente fala muito do Luciano, o Luciano é muito controverso, mas o Luciano não aceita perder em nada. Então o Luciano, ele bem ou mal, ele é aquele cara chato, ele enche o saco, parece até às vezes que ele não é um cara de grupo e tudo, ele é às vezes meio egoísta, mas o Luciano para o São Paulo hoje é um cara fundamental. E isso eu comecei a ouvir nos últimos dias,
porque o fato do Luciano não estar com o grupo enfraquece mentalmente todo o grupo, todo o elenco. A gente fala, pô, mas o Lucas, o Luiz Gustavo, esses caras somam, esses caras todos. Mas, cara, o cara tem que ser chato, o cara tem que ser insuportável. O Rafinha também era chamado de insuportável. Então, a gente precisa ter um cara desse no grupo, e o Luciano hoje talvez seja a única estrela que brilha ali nesse sentido de inconformismo, de derrota, de não aceitar o que está acontecendo. Por mais que o Luciano deixe a gente na mão, perdeu gols na Libertadores, fazer essas coisas todas. E eu já estava assim, o Luciano é um também que, sei lá, de repente mete o pé, vai embora. Beleza, mas a gente precisa trazer mais Lucianos com esse perfil para o grupo do São Paulo, de inconformismo, de derrota. E não digo assim, o cara gosta de perder, e antigamente, como a gente tinha uma galera que, tipo, perdia o jogo e saía dando risada. Não estou dizendo que o grupo do São Paulo é assim, mas estou dizendo que o cara precisa ter aquele espírito de não aceito nem fudendo que eu vou perder. E é esse o negócio. Não adianta depois ficar triste com a cabeça baixa. A lágrima não pode correr para você tentar resgatar a lágrima caída já. Você tem que tentar antes do negócio acontecer. E o Luciano é um desses caras. Então, para mim, o Luciano ir para Salvador é um símbolo de que realmente parece que o grupo pode ter até um up. E isso eu ouvi muito nos últimos dias. E é legal que a gente escute, porque a gente vê quem é que está assumindo o papel de vamos lá, vamos fazer a camisa do São Paulo ser respeitada aqui, mais do que caras como o Luiz Gustavo, tá?